Me conta uma coisa. Você já foi barrada em algum lugar que era seu por direito? Não é uma pergunta retórica, não. É porque essa história começa exatamente assim, e quem achar que sabe onde ela vai parar, já aviso que não sabe. Se você chegou agora no canal, aperta inscrever porque essa história ainda não acabou. E você não vai querer perder o que vem depois. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. A recepcionista ergueu a mão antes mesmo de Lara chegar à metade do saguão. Boa tarde. A voz da moça era educada demais para ser sincera. Posso ajudar? Lara parou. Ajustou a alça da bolsa no ombro, o tipo de bolsa que já viu dias melhores, couro desgastado na parte de baixo, o zíper lateral que só fecha se você souber o truque. Do outro lado da mão dela, Isabela dormia no carrinho, 2 anos e meio de sono pesado, a bochecha amassada na almofada do assento. Tem uma reunião no 23º andar. A recepcionista olhou para Lara, depois para o carrinho, depois para Lara de novo, dessa vez com os olhos descendo um pouco mais devagar, passando pela blusa sem gola, a calça de alfaiataria que estava com uma meia-lua de amassado nas costas, porque Lara tinha ficado sentada no metrô por 40 minutos. O nome? Lara Fontaine. Dedos no teclado. Uma pausa longa demais. Não estou encontrando nenhum agendamento com esse nome. Tenta Fontaine Arquitetura. Lara manteve a voz no mesmo tom. Aprendeu faz tempo que subir o tom numa recepção só serve para fazer a outra pessoa abaixar a dela, ou só Fontaine. É possível que esteja no nome da empresa. Mais teclas. A recepcionista inclinou a cabeça levemente, o tipo de gesto que diz eu estou tentando muito te ajudar sem precisar acreditar nisso. Fontaine Arquitetura. Ela leu a tela. Aqui diz que o agendamento é às 16 horas. São 15h58. A política do Grupo Veltri é que visitantes aguardem na área designada até o horário exato da reunião. A moça apontou para um conjunto de sofás perto da entrada, do outro lado do detector de metais, fora do elevador, fora de qualquer coisa que levasse ao 23º andar. A senhora pode aguardar ali. A senhora. Lara tinha 28 anos, ela foi. Sentou, puxou Isabela para perto do carrinho e ficou olhando para o relógio no celular enquanto a criança rebolava no sono sem acordar. Às 16 horas em ponto, voltou à recepção. Lara Fontaine. Fontaine Arquitetura. 16 horas. A recepcionista checou de novo. Dessa vez demorou mais. Preciso confirmar com o andar. Pegou o telefone. Falou baixo demais para Lara ouvir. Ficou na linha por uns 20 segundos que pareceram 5 minutos. Desligou. Infelizmente, o Sr. Veltri não confirmou esse agendamento na nossa agenda interna. Vou precisar pedir que a senhora... Que é o quê? Isabela acordou com o tom. Não chorou, só abriu os olhos muito redondos e ficou parada, avaliando se o mundo merecia sua atenção. Lara respirou, uma vez. O tipo de respiração que não é relaxamento, é cálculo. Eu tenho um e-mail de confirmação com a assinatura digital do Departamento de Contratos do Grupo Veltri. Ela disse, com a voz baixa e muito clara, cada palavra ocupando o espaço que precisava. Tem um contrato assinado com cláusula de reunião obrigatória de briefing. E tenho uma filha de 2 anos que acabou de acordar de um sono que eu precisei de 3 semanas para regularizar. A recepcionista abriu a boca. Não precisa responder agora, Lara continuou. Precisa ligar para o 23º andar de novo e falar que a arquiteta está na recepção. Não que a visitante está esperando. A arquiteta. Houve uma pausa, do tipo que acontece quando uma pessoa recalibra o que está vendo. A moça pegou o telefone, o que a recepcionista não sabia, o que quase ninguém sabia, porque Lara tinha aprendido muito cedo que informação é moeda, e você não entrega moeda à toa. Era que o contrato da Fontaine Arquitetura com o Grupo Veltri não era um contrato de prestação de serviço comum. Era um contrato de redesenho completo da sede nova. 21º ao 25º andar, 5 andares.
8 meses de obra. Um valor que Lara não dizia nem em sonho, porque sonho a gente às vezes conta. Ela tinha ganho a licitação 3 semanas atrás. Concorreu contra 4 escritórios, 2 deles com o dobro do tamanho do dela, um deles com o nome do sócio impresso em prédios por toda a Faria Lima. Venceu porque o memorial descritivo dela era cirúrgico, porque ela conhecia a diferença entre o que um executivo diz que quer e o que ele precisa que o espaço faça por ele, e porque ela tinha feito a conta certa de onde cortar e onde não cortar. O que ela não tinha era um escritório com recepção bonita. Não tinha sócio com sobrenome de família. Não tinha nenhuma das coisas que faziam uma pessoa parecer tamanho que era. Tinha uma mesa no quarto convertido do apartamento de 2 quartos de criava Isabela sozinha. Tinha um computador bom, uma impressora melhor ainda, e uma reputação que estava crescendo no ritmo exato em que elas conseguia trabalhar com a filha dormindo. Isso a recepcionista também não sabia. O elevador abriu no 23º andar e Lara saiu empurrando o carrinho com Isabela, agora completamente acordada, e segurando um biscoito de arroz como se fosse um cetro. O andar era amplo, neutro, o tipo de espaço que ainda não tinha decidido o que queria ser. Piso de concreto, paredes sem acabamento, janelas do chão ao teto que deixavam entrar uma luz de fim de tarde que não tinha nada de bonito, mas tinha tudo de honesto. Um homem estava de costas para ela, de pé na frente de uma das janelas, o telefone na orelha. Terno cinza, não o cinza que tenta parecer azul, o cinza que não tem nenhuma ambição de ser outra coisa. Cabelos escuros, ombros tensos da forma que ficam quando a conversa no telefone não está indo bem. Lara parou o carrinho. Isabela disse, baixinho, apontando para a janela, para o skyline de São Paulo, que daquela altura parecia uma coisa que alguém tinha rabiscado no papel. O homem se virou. Lara conhecia aquele rosto. Não de foto de revista, não de LinkedIn, não das pesquisas que ela tinha feito antes de assinar o contrato. Conhecia de uma maneira que foi um segundo antes do pensamento, aquele tipo de reconhecimento que o corpo faz antes do cérebro ter chance de opinar. Ele também parou, desligou o telefone sem se despedir de quem estava na linha. Lara, não foi uma pergunta. Rafael. Também não foi. Isabela olhou para o homem, olhou para a mãe, voltou para o biscoito. Havia 5 anos entre eles e o nome que acabavam de trocar. 5 anos e uma quantidade de coisas não ditas que, se tivessem peso físico, teriam deixado o 23º andar do Grupo Veltri inabitável. Rafael Veltri, filho do fundador, CEO do grupo desde os 32 anos. O nome no contrato que Lara tinha assinado sem saber que era ele, porque o processo de licitação tinha sido conduzido inteiramente pelo departamento de contratos, e o sobrenome Veltri para ela era só sobrenome de empresa. Ficou fendo para ela por um tempo que não era razoável para 2 pessoas que tinham se encontrado para uma reunião de negócios. Depois olhou para o carrinho, para Isabela de volta para Lara. Você tem uma filha. Tenho. Lara não se moveu. E você tem um andar inteiro para ser reformado. A reunião de briefing estava marcada para as 16 horas. Eles se tinham encontrado 6 anos num projeto universitário que não era de nenhum dos dois. Lara era arquiteta. Rafael estava fazendo um MBA que incluía uma disciplina de gestão de espaços, e o professor tinha colocado os dois no mesmo grupo, por razões que provavelmente faziam sentido administrativamente e nenhum sentido de outra forma. Ficaram juntos por 11 meses. O tipo de relacionamento que começa com debate sobre projeto e vira, sem que ninguém planeje, a coisa central da sua semana, da sua agenda, do ponto de referência pelo qual você mede tudo o que acontece no resto do dia, terminou numa noite de terça-feira, sem briga, sem traição, sem nenhum dos motivos que fazem uma história ruim de contar. Rafael tinha recebido uma proposta de transferência para a gestão da filial de Lisboa. Oportunidade única, disseram para ele.
Formação que não existia no Brasil, disseram. 2 anos, no máximo 3. Ele tinha perguntado se ela ia com ele. Ela tinha perguntado o que ela ia fazer em Lisboa. Nenhum dos dois tinha respondido à pergunta do outro. E às vezes é isso que termina uma coisa, não a briga, não a traição, mas a ausência de uma resposta que ninguém soube dar. Lara abriu o laptop em cima de uma caixa de papelão porque não tinha mesa disponível no andar. Os móveis ainda não tinham chegado, parte do caos que ela ia ter que endireitar, e começou a projetar o briefing na parede usando o projetor portátil que ela carregava na bolsa, exatamente por situações assim. Rafael ficou em pé do lado oposto. Não sentou porque não tinha cadeira. Isabela ficou dentro do carrinho por exatamente 4 minutos antes de decidir que o concreto do chão era mais interessante e escalar para fora com a habilidade serena de quem já fez isso várias vezes sem pedir ajuda. Não precisa se preocupar, Lara disse, sem tirar os olhos do laptop. Ela não quebra nada. Rafael olhou para Isabela, que estava sentada no chão batendo a mão espalmada no concreto com aparente satisfação científica. Não estava preocupado com isso. Lara levantou os olhos. Com o que, então? Ele não respondeu. E Lara ficou com a pergunta sem resposta pela segunda vez na vida, o que era uma vez a mais do que ela queria. O briefing durou 50 minutos. Lara apresentou o diagnóstico dos 5 andares, as 3 propostas de fluxo de circulação, o cronograma preliminar com as datas críticas marcadas em vermelho. Falou sobre o impacto da obra no funcionamento do grupo, sobre as janelas de trabalho que ela recomendava para minimizar interrupção, sobre as escolhas de material que equilibravam durabilidade e o orçamento aprovado. Rafael fez perguntas. Boas perguntas, o tipo que revela que a pessoa leu o que você mandou e pensou sobre isso antes de abrir a boca. Lara respondeu todas. Anotou 3 ajustes que ele pediu, concordou com 2, explicou por que o terceiro ia contra o que o próprio briefing dele tinha pedido. Então não faz, ele disse, sem discussão. Só isso. Lara ficou um segundo olhando para ele. Tá bom. Isabela encontrou um parafuso no chão. Lara tirou da mão dela antes que chegasse à boca. A operação executada... A frase que estava dizendo. Com a fluidez de quem faz isso há 2 anos e meio. Rafael assistiu à operação. Quantos anos ela tem? 2 e meio. Lara guardou o parafuso no bolso. Por quê? Curiosidade. Curiosidade. Lara conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando tinha uma pergunta que não queria fazer de frente. Se tiver outra pergunta, ela disse. Fechando o laptop, pode fazer. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, o pai está no projeto. O ar no 23º andar ficou quieto de uma forma que não tinha nada a ver com a ventilação. Não, Lara disse. E não acrescentou mais nada. Porque não tinha mais nada a acrescentar. Ela foi embora às 18 horas, o carrinho rodando no piso de concreto. Isabela com o bichinho de pelúcia no colo que ela tinha resgatado da bolsa para distrair no elevador. Na recepção, a mesma moça de antes estava no balcão. Quando Lara passou, a recepcionista disse, com a voz um pouco diferente da anterior, "Boa noite, arquiteta Fontaine." Lara não parou. Só acenou com a cabeça, o tipo de aceno que não é vitória, é simplesmente registro. Lá fora, a Paulista estava no seu estado habitual de fim de tarde, barulhenta, quente e indiferente. Lara encaixou Isabela no sling, dobrou o carrinho com os movimentos automáticos de quem faz isso há mais de 2 anos e ficou parada na calçada por exatamente 1 segundo antes de começar a andar, só esse segundo. Era o que ela se permitia. Depois, os pés voltavam ao chão e a agenda voltava a existir. Isabela jantar às 7, banho às 7h30, sono às 8h30. E então Lara abriria o laptop e passaria as próximas 4 horas traduzindo o que tinha anotado na reunião em planta, em especificação, em coisa real. O que ela não ia fazer era pensar no rosto de Rafael Veltri quando ele olhou para Isabela.
Ia tentar não fazer isso. 3 dias depois, chegou um e-mail do Departamento de Contratos do Grupo Veltri. Lara leu 2 vezes antes de entender o que estava dizendo. O escopo do projeto tinha sido expandido. Os 5 andares viravam 8. O prazo subia de 8 para 12 meses. O valor subia proporcionalmente. Na última linha, uma nota. A alteração de escopo foi aprovada diretamente pela presidência do grupo. Favor confirmar disponibilidade para reunião de realinhamento na próxima segunda-feira, às 10 horas. Presidência do grupo. Lara ficou olhando para a tela por um tempo que ela não mediu. Do quarto, Isabela chamou. Mamãe, cadê meu sapo? Na cama, meu amor. Não tá. Lara foi ao quarto. O sapo estava debaixo do travesseiro. Ela o devolveu, apagou a luz do quarto, voltou para a mesa. O e-mail ainda estava na tela. Ela respondeu em 3 linhas confirmado. Segunda-feira, 10 horas. Vou precisar de uma sala com mesa, cadeira e tomada disponível. Lara Fontaine mandou. Fechou o laptop, ficou no escuro da sala por um momento, com o barulho baixo da cidade lá fora. Isabela dormindo no quarto e a sensação de que alguma coisa tinha começado a se mover numa direção que ela ainda não sabia nomear. Só que tinha um detalhe que Lara não sabia ainda e que mudaria tudo que ela pensava entender sobre por que Rafael Veltri tinha expandido aquele contrato. A sala de reunião do 23º andar tinha mesa, cadeira e tomada como pedido. Tinha também uma vista que Lara fingiu não notar. O tipo de paisagem que distrai justamente quando você não pode se dar ao luxo de ser distraída. Rafael chegou 5 minutos depois dela. Sem terno dessa vez, camisa branca, manga dobrada até o cotovelo, a aliança de relógio no pulso esquerdo que Lara reconheceu porque era a mesma de 6 anos atrás. O mesmo couro marrom desgastado que ele se recusava a trocar porque o pai tinha dado. Alguns hábitos de homem são tão consistentes que viram quase uma informação de caráter. Obrigado por confirmar, ele disse, puxando a cadeira do lado oposto. Obrigado por mandar um e-mail com mesa, cadeira e tomada disponíveis. Lara abriu o laptop. Pode, ela começou. Projetou as plantas ajustadas para os 3 andares novos. Explicou como a expansão de escopo afetava o cronograma crítico. Apontou os 2 pontos onde ia precisar de uma decisão dele antes que o projeto avançasse. Falou por 22 minutos sem parar, o ritmo de quem ensaiou, não porque estava nervosa, mas porque o tempo de CEO não é recurso que se desperdiça com rodeio. Rafael ouviu. Não interrompeu. Fez uma anotação num bloco que estava à sua frente. Caneta azul, letra miúda. O tipo de pessoa que ainda anota à mão em reunião porque processa melhor assim. Quando ela parou, ele olhou para a planta do 25º andar. Esse andar aqui, ele apontou. Você deixou o núcleo central vazio. Deixei. Por quê? Porque o briefing não especificou uso para esse espaço. E eu prefiro deixar vazio do que preencher com algo que vai precisar ser demolido em 6 meses, quando vocês decidirem o que realmente querem ali. Ele olhou para ela. A maioria dos arquitetos preenche. Eu sei, ela não disse mais nada. Rafael ficou um segundo com aquela informação. Depois voltou às plantas. Os outros 2 andares novos, 18 e 19, você fez a circulação diferente dos outros 5, fiz, porque a lógica de uso é diferente. 18 vai ser operacional. 19 vai ser de interface com o cliente. Circulação operacional e circulação de recepção não podem ter o mesmo fluxo ou você cria gargalo nos 2. Você leu o relatório de uso que eu mandei? Li 3 vezes. Pausa. A maioria dos arquitetos lê uma. Eu sei disso também. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Não exatamente um sorriso, mas a antessala de um. Lara escolheu não registrar. A reunião terminou em 40 minutos. Lara estava guardando o laptop quando Rafael disse, sem preâmbulo, por que você não sabia que era eu? Ela parou. Não muito. O tempo de uma respiração. O processo de licitação foi conduzido pelo Departamento de Contratos, não pelo presidente.
O meu nome está no contrato. Veltri Incorporações S.A., ela disse. Seu nome completo não está no documento que eu assinei. E eu não pesquiso rostos, pesquiso contratos. Ele ficou quieto por um momento. Se você soubesse que era eu, você teria participado da licitação? A pergunta era direta demais para receber uma resposta indireta, e eles dois sabiam disso. Não sei, Lara disse. E era verdade, o que tornava a coisa mais complicada do que uma mentira seria. Eu sabia, ele disse, desde a fase de análise de portfólio. Seu nome estava na proposta. Lara levantou os olhos do laptop. E você não interfere no processo, ele disse, antes que ela terminasse. A decisão de contratar foi do comitê. Eu me abstive da votação, mas você sabia. Eu sabia, o ar na sala tinha mudado de temperatura. Não muito, só o suficiente para ser perceptível. Por que você expandiu o escopo? Ela perguntou. Porque faz sentido para o projeto. Rafael, ele encontrou os olhos dela. Primeira vez naquela reunião que os dois se olharam de frente por mais de um segundo. Faz sentido para o projeto, ele repetiu. E dessa vez havia alguma coisa diferente no tom. Não mentira, mas também não a história toda. Lara fechou o laptop, colocou na bolsa. Se levantou. Segunda-feira que vem mando, o cronograma está atualizado. Ela ajustou a alça. Se precisar de alguma coisa antes, meu e-mail está no contrato. Saiu sem esperar resposta. No elevador, ficou olhando para a porta fechada de alumínio escovado que refletia uma versão desfocada dela mesma. E pensou que havia uma diferença muito específica entre o Rafael Veltri de 6 anos atrás e o que estava sentado naquela sala. Uma diferença que ela ainda não tinha conseguido nomear, mas que estava lá, concreta como o piso de concreto dos andares que ela ia reformar. A obra começou 22 dias depois. Lara estava no canteiro às 7 da manhã, todo dia que tinha etapa crítica, que nos 2 primeiros meses era quase todo dia. Isabela ia para a creche às 7h30. A creche ficava a 7 minutos a pé do canteiro, o que não era acidente. Era o resultado de 3 semanas de pesquisa quando Lara tinha ganho a licitação e precisado recalcular a lógica da sua vida inteira. Ela trabalhava com a equipe até às 5, ia buscar Isabela, levava para casa, fazia a rotina, abria o laptop às 9 da noite e ficava até meia-noite resolvendo o que não tinha conseguido resolver de dia. Dormia 6 horas. Repetia, no canteiro. Cruzava com Rafael raramente. Ele subia para fazer vistorias quinzenais, como previsto em contrato. Quando subia, eles falavam do projeto. Só do projeto. Com a eficiência de 2 adultos que escolheram tratar a situação como que ela era profissionalmente. Que não explicava por quê, na terceira vistoria, ele perguntou como Isabela estava. Bem, Lara disse, sem tirar os olhos da planta. Por que pergunta? Ela tinha uma tosse na semana passada, quando você estava na reunião de alinhamento. Você ficou olhando para o telefone 2 vezes. Lara levantou os olhos. Você notou isso? Notei. É bronquite, ela disse depois de um segundo. Recorrente. Tá controlada. Ela tem médico bom? Tem. Se precisar de indicação, não preciso. Ela voltou para a planta. Mas obrigada, silêncio. O tipo que não é vazio é cheio de coisa que nenhum dos dois estava dizendo. Foi Camila quem disse primeiro o que Lara não estava querendo ouvir. Camila era a única funcionária fixa da Fontaine Arquitetura, assistente, orçamentista e a pessoa que mandava os e-mails difíceis quando Lara estava em reunião. Tinha 26 anos. Um senso de timing cirúrgico e a habilidade de dizer a coisa errada no momento certo com uma naturalidade que Lara às vezes invejava. Ele liga para o canteiro quando você não tá, Camila disse, numa quinta-feira de tarde, sem preâmbulo. Enquanto passava uma planilha de orçamento para Lara revisar, Lara não levantou os olhos para checar andamento. É normal. Liga e pergunta se você vai estar no dia seguinte. Pausa. Você está me dizendo que o CEO de uma incorporadora liga para o canteiro para saber meu horário? Tô te dizendo que aconteceu 2 vezes.
Pode ser coincidência, Camila encolheu o ombro. Não acho que é. Lara passou a página da planilha. Camila. Oi, foca na planilha. Tô focada. Estou também fazendo uma observação relevante sobre o cliente mais importante que a gente já teve. A observação não é relevante para o projeto. Não é relevante para o projeto, Camila concordou, com o tom de quem concorda e discorda ao mesmo tempo. É relevante para você. Lara fechou a planilha. Abriu de novo. Fechou. Você tem como descobrir por que o escopo foi expandido? Ela disse. Além do que ele me disse, Camila olhou. Posso tentar. O que exatamente você quer saber? Se tinha necessidade real dos 3 andares adicionais, se tem alguma mudança de plano estratégico que justifique, se existia algum projeto anterior para esses andares que foi cancelado e esse tomou o lugar. Ou seja, se ele inventou motivo para te contratar por mais tempo, ou seja, se a expansão de escopo tem fundamento técnico e de negócio. Lara abriu o laptop. Isso é uma pergunta legítima de gestão de projeto. Camila ficou parada por um segundo. Ela disse. Também é outra coisa. Mas tudo bem. A resposta levou uma semana e veio de uma fonte que Camilinha no departamento financeiro do Grupo Veltri. Não amizade, não espionagem, só a rede de relações que toda pessoa competente constrói ao longo de anos de mercado OS. 3 andares adicionais tinham sido planejados há 2 anos. Havia uma proposta de expansão aprovada em assembleia, orçamento separado, cronograma próprio. O projeto tinha sido adiado por questões de cash flow durante a pandemia e retomado agora, com a incorporação ao escopo da Fontaine Arquitetura acontecendo na semana seguinte à licitação. Na semana seguinte à licitação, Lara ficou olhando para o documento que Camila tinha colocado na mesa dela. A expansão era real. O projeto existia. A decisão de juntar os 2 escopos fazia sentido do ponto de vista de gestão de obra. Uma empresa, uma coordenação, uma responsabilidade. Fazia todo sentido. O que não fazia sentido era o timing. 2 anos de adiamento. E a retomada aconteceu exatamente na semana em que o nome de Lara Alpersco no processo de licitação. Podia ser coincidência. Camila, que estava de pé na porta da salinha com uma caneca de café, disse. Não é coincidência, você não sabe disso. Não sei. Mas você também não acha que é. Lara dobrou o documento, colocou na gaveta. Travou. Próxima vistoria é quinta-feira, ela disse. Você confirma com o assistente dele? Já confirmei. Camila tomou um gole de café. Você vai perguntar? Vou trabalhar. Você vai perguntar. Camila disse de novo, com a serenidade de quem conhece a pessoa há tempo suficiente para saber que o não tem prazo de validade. Quinta-feira, Rafael chegou ao canteiro às 10 da manhã, como de costume. Eles percorreram o 18º andar juntos, Lara mostrando o avanço das instalações elétricas, ele fazendo as perguntas certas, os 2 mantendo a distância profissional que tinham estabelecido como padrão operacional. No 19º andar, Lara parou na frente de uma das janelas. Preciso te fazer uma pergunta. Ela disse, pode. A expansão de escopo. Ela ficou de frente para a janela, mas estava olhando para o reflexo dele no vidro. O projeto dos 3 andares adicionais estava em espera há 2 anos. Por que agora? Silêncio. Não o silêncio de quem não tem resposta. O silêncio de quem está escolhendo qual versão da resposta dar. Orçamento liberado, ele disse. O orçamento foi liberado antes da licitação ter resultado. Eu tenho a ata da Assembleia. Ela se virou. Então não é orçamento. Rafael ficou parado. Algo se reorganizou no rosto dele, não desconforto, mas próximo de reconhecimento. O tipo que acontece quando uma pessoa percebe que subestimou outra. Você pesquisou. Eu sempre pesquiso. Ele cruzou os braços. Não defensivamente, pensativamente, o que era diferente. Quando vi seu nome no processo, ele disse, a decisão de retomar o projeto dos 3 andares já tinha 2 meses. Não foi uma coisa que inventei para ele, parou. Não foi criado para esse fim,
Mas você antecipou a retomada, uma batida de silêncio. Sim, uma palavra só. Sem explicação em volta, Lara ficou olhando para ele. O sol da manhã entrava pela janela sem acabamento e deixava uma faixa de luz no piso de concreto entre os dois. Por quê? Ela disse. Porque eu queria te ver trabalhar. A voz era firme, sem drama. Porque sempre soube que você ia ser boa no que faz, e quando o nome apareceu eu pensei que havia uma forma de... Ele parou de novo. Recomeçou. Não foi manipulação. A obra precisava acontecer. Só aconteceu agora, por causa de mim com você no projeto. É diferente. Lara olhou para o chão, para a janela. Para ele, Rafael, a gente tem um contrato, eu sei disso. Um contrato que representa a maior obra da minha empresa até agora. Se isso fica complicado, não vai ficar complicado, ele disse. Fui honesto sobre o timing. O resto é só trabalho, ela repetiu. Se você quiser que seja. O sol continuou entrando pela janela. Lá embaixo, na rua, São Paulo estava sendo São Paulo, barulhenta, insistente, completamente indiferente ao que estava acontecendo no 19º andar de um prédio na Faria Lima. Lara pegou a prancheta. Preciso checar as instalações hidráulicas do 20º, ela disse. Ele não disse nada. Só acompanhou quando ela começou a andar. O que aconteceu 2 dias depois não estava no cronograma de ninguém. Lara estava no canteiro quando o encarregado chamou. Um dos subcontratados, a empresa de esquadrias, tinha entrado em processo de recuperação judicial sem aviso. Os materiais que tinham sido encomendados e parcialmente pagos estavam presos num galpão que o juízo tinha bloqueado como parte do processo. Esquadrias, 8 andares de janelas do chão ao teto. Lara ficou parada no meio do 18º andar durante exatamente o tempo de entender o tamanho do problema. Depois ligou para Camila, depois para o fornecedor, depois para 2 concorrentes que conhecia que poderiam absorver o pedido, todos com prazo de entrega que estourava o cronograma em 45 dias, no mínimo 45 dias. Numa obra com cláusula de multa por atraso, ela estava calculando quando ouviu o elevador. Rafael saiu com o assistente dele, Marcos, que tinha a habilidade de aparecer no lugar certo com informação antes que ninguém pedisse. Soube das esquadrias, Rafael disse. Acabei de saber também. Lara não parou de calcular. Estou mapeando alternativas. Tenho um fornecedor em Minas. Trabalhei com eles no projeto de Belo Horizonte. Entregam em 21 dias se o pedido for confirmado hoje. Ela parou de calcular. Você tem o contato? Marcos. Rafael olhou para o assistente. Marcos já estava com o celular na mão. A tela virada para Lara, ela fotografou. Mandou para Camila com uma mensagem de 3 palavras. Voltou a calcular. Se fechar hoje, ela disse, a obra absorve o atraso sem multa. Fecha hoje, Rafael disse. Ainda não sei o preço. Fecha hoje, Lara. O orçamento é meu problema. Ela olhou para ele. Ele estava sério, mas não estava sendo dramático, que era a diferença entre alguém tentando impressionar e alguém simplesmente resolvendo o problema que era dele resolver. Tá bom, ela disse. Obrigada. De nada. Ela voltou para o telefone. Ele foi verificar outra coisa no outro lado do andar. Foi nesse momento, com o telefone no ouvido e os olhos no cronograma, e a voz de Camila do outro lado da linha, dizendo que o fornecedor de Minas atendia, que Lara percebeu que estava com cuidado com ele de novo. Não amor, não ainda, talvez nunca, ela não sabia, mas cuidado. Atenção do tipo que você tenta guardar para você mesma e não consegue. Ela desligou o telefone. Cuidado, Lara, só isso. O aviso mais breve que ela conseguia se dar. Naquela noite, Isabela estava acordada quando Lara chegou em casa, 15 minutos depois do horário habitual, porque o metrô tinha atrasado. A criança estava sentada no tapete com os blocos de montar, construindo alguma coisa que tinha lógica própria, com a concentração de quem não precisa de aprovação para fazer o que está fazendo. Que é isso? Lara largou a bolsa, sentou no tapete do lado.
Prédio. Isabela disse com a seriedade de 2 anos e meio. Tá ficando bom. Tô fazendo o prédio do Rafael. Lara ficou parada. De onde você conhece o nome Rafael? Isabela apontou para um dos blocos laranjas, que aparentemente era Rafael no sistema de classificação dela. Você falou no telefone. A menina empilhou mais um bloco. Rafael, Rafael, Rafael. Lara ficou olhando para a filha. Isabela empilhou mais um bloco. O prédio caiu. Ela olhou para os escombros com a filosofia de quem vai simplesmente construir de novo. Rafael, Rafael. Rafael. Lara pegou um dos blocos e colocou de volta no lugar. Foi na semana seguinte que Lara descobriu a outra coisa, a que mudou tudo. Ela tinha ido ao cartório buscar uma cópia autenticada do contrato original. Burocracia de rotina, o tipo de tarefa que ela normalmente delegava para Camila. Mas Camila estava numa reunião e o cartório fechava às 5. Ela foi ao atendente e trouxe o documento. Lara assinou o recibo. Ia dobrar o envelope quando o olho caiu numa linha do cabeçalho que ela não tinha prestado atenção antes. Porque no processo de licitação, documentos chegam em volume e você lê o que importa e arquiva o resto. Representante legal do processo de licitação. Grupo Veltri. Na figura de seu diretor administrativo, Sr. Paulo Assunção. Paulo Assunção. Ela conhecia esse nome. Não de trabalho, de antes, de um jantar há 5 anos, na casa dos pais de Rafael. O homem que sentou do lado dela e passou a noite, fazendo perguntas sobre arquitetura com um interesse que ela tinha achado lisonjeiro. O homem que, descobriu depois, era o diretor administrativo mais antigo do grupo. O homem que Rafael tinha mencionado uma vez sem detalhar era contra a relação dos dois por razões que Rafael nunca explicou direito. Paulo Assunção tinha conduzido a licitação. Paulo Assunção sabia quem era Lara Fontaine e Paulo Assunção tinha deixado o nome dela passar pelo processo. Por quê? Lara ficou no meio da calçada em frente ao cartório, com um envelope na mão e o sol quente de São Paulo nas costas, e a sensação de que havia um andar inteiro de informação que ela ainda não tinha visto. Se você tivesse que se escolher um momento em que tudo ficou mais complicado, era esse. Me conta nos comentários. Se você fosse Lara, você teria continuado o projeto sabendo que havia algo que ainda não fazia sentido? Ou teria parado ali e exigido respostas antes de colocar mais um tijolo? Me conta de onde você está assistindo e que horas são aí. Lara não parou, não porque não quisesse respostas. Queria, com a clareza de quem sabe que informação incompleta é uma dívida que você paga mais tarde com juros. Mas havia uma diferença entre parar e avançar com os olhos abertos, e ela tinha aprendido faz tempo que a segunda opção costuma render mais. Ela voltou para o canteiro na manhã seguinte e trabalhou. E na semana seguinte. E na que veio depois. Mas guardou o nome de Paulo Assunção no lugar onde guarda as coisas que ainda não têm resposta. A resposta chegou de onde ela não estava esperando. Foram 3 semanas depois, numa quarta-feira de manhã em que Lara tinha chegado ao 21º andar 40 minutos antes da equipe, porque o fornecedor de revestimento tinha mandado uma amostra que precisava ser avaliada com luz natural e ela queria ver no horário certo. Estava de cócoras no chão, com a amostra inclinada contra a parede, quando ouviu vozes no andar de baixo, o 20º, que ainda estava em estrutura bruta, com o barulho do canteiro subindo pela escada de acesso, vozes. Uma ela reconheceu como Marcos, o assistente de Rafael, a outra era mais velha, mais pausada. O tipo de voz de quem está acostumado a ser ouvido sem precisar levantar o tom. Ela não foi até a escada. Não tinha motivo para isso. Mas o andar estava vazio e o concreto carrega som de forma traiçoeira, da mesma forma que uma criança acústica, com ecos nos lugares inesperados. Não deveria estar aqui, a voz mais velha disse. Nítida, nenhum esforço. O senhor tem acesso ao canteiro, Dr. Paulo. Marcos, cuidadoso, não é sobre acesso.
É sobre o que acontece se o Rafael continuar com essa história. A menina tem o contrato. Já é suficiente. Não precisa de mais. Lara ficou quieta. Completamente quieta. O senhor quer que eu... Quero que você me diga se há algo além do projeto, se ele está vendo ela fora do canteiro, se está havendo qualquer coisa que não seja estritamente profissional. Pausa de Marcos. Uma pausa incômoda, do tipo que significa que a pessoa sabe mais do que vai dizer. Não tenho essa informação. Doutor Paulo, não tem ou não vai me dar? Silêncio. Doutor Paulo, Marcos disse, com uma firmeza que Lara não esperava do assistente, se o senhor tiver alguma questão sobre o projeto, o canal é o departamento de contratos. Se for sobre o Rafael, o canal é o Rafael. Uma pausa. Longa, você é leal, Paulo disse, e era uma observação, não um elogio. Passos. O som de alguém descendo a escada de serviço. Lara ficou com a amostra de revestimento na mão por um longo momento, olhando para a luz natural que entrava pela janela e iluminava exatamente o ângulo que ela precisava verificar, indiferente a tudo que acabava de acontecer. Paulo Assunção tinha conduzido a licitação. Paulo Assunção sabia quem ela era, e Paulo Assunção estava monitorando o que havia entre ela e Rafael. Por quê? Ela inclinou a amostra mais 20 graus, anotou o que precisava anotar, levantou. Ia chegar ao fundo disso, mas ia chegar com as perguntas certas. Naquela tarde ela pediu uma reunião com Rafael, não através de Marcos, não via e-mail para o departamento. Ligou direto para o número que ele tinha passado no início da obra para questões urgentes de canteiro. Preciso falar com você, sem preâmbulo. Hoje, se possível, fora do canteiro. Uma pausa, pode ser às 7. Tem um lugar na Bela Vista. Quieto. Manda o endereço, manda. Chegou o endereço. Um café pequeno, do tipo que existe há 20 anos no mesmo lugar e não tenta parecer outra coisa. Camila, que tinha ouvido a ligação porque a sala da Fontaine Arquitetura não tinha porta separada, disse: quer que eu pegue a Isabela? Você não precisa. Eu sei que não preciso. Camila pegou as chaves da mesa. Mas vou pegar. O café tinha 4 mesas e cheirava a coisa assada. Rafael já estava lá quando Lara chegou. Numa mesa do fundo, sem o terno, sem o relógio, de camiseta e calça simples, o que o tornava mais reconhecível de alguma forma, não menos. Ela sentou. Hoje de manhã eu estava no 21º andar quando Paulo Assunção foi ao 20º. Ela disse. Eu ouvi a conversa dele com o Marcos. Rafael ficou parado. Não fingiu não saber de quem ela estava falando. O que você ouviu? Que ele quer saber se há algo entre nós além do projeto. E que você continuar com essa história, nas palavras dele, é algum tipo de problema. Ela olhou para ele. Eu preciso entender o que é essa história, Rafael. Ele ficou quieto por um tempo que não era hesitação. Era uma pessoa decidindo, onde começa uma explicação que tem muitas pontas. Paulo é diretor administrativo há 18 anos, ele disse. Era o braço direito do meu pai. Quando meu pai morreu e eu assumi, a transição não foi simples. Raramente é. Paulo apoiava outro nome para a presidência. Alguém de dentro mais antigo, que ele achava que manteria o grupo no formato que meu pai construiu. Rafael olhou para a mesa. Não aconteceu. Fui eu. E desde então, cada decisão minha que ele não controla, ele trata como risco. E eu sou uma decisão sua que ele não controla. Você é uma decisão que ele ajudou a deixar entrar sem saber que estava fazendo isso. Algo passou pelo rosto de Rafael. Não exatamente satisfação, mais próximo de ironia. Ele conduziu a licitação, aprovou sua proposta como parte do processo técnico, sem saber que eu conhecia você. Quando descobriu, já era tarde para contestar sem expor que tinha avaliado mal. Lara ficou olhando para ele. Ele aprovou minha proposta porque era a melhor proposta. Era. Isso não muda. Rafael levantou os olhos. Mas também gerou uma situação que ele não consegue controlar, e Paulo não gosta de situações que não consegue controlar, e a expansão de escopo, ele foi contra. A voz de Rafael era plana, informativa.
Apresentei os argumentos técnicos e de negócio que eram reais, como você verificou. Ele votou contra. Fui voto de Minerva, Lara respirou, tinha um padrão aí. Um padrão que ela estava vendo agora com clareza. Paulo Assunção não era um obstáculo ao contrato dela. Era um obstáculo a ela. A possibilidade de que ela voltasse a ser alguma coisa na vida de Rafael, além de prestadora de serviço. E havia uma pergunta que decorria disso, inevitável. Rafael. Ela colocou as mãos em cima da mesa. O que Paulo sabe sobre mim que você não me contou? Silêncio. Não o silêncio de quem não entendeu a pergunta. Ele sabe quem é o pai da Isabela? Rafael disse. O café continuou cheirando a coisa assada. As outras 3 mesas continuaram com suas conversas. São Paulo continuou lá fora sendo São Paulo. Como? A voz de Lara saiu mais baixa do que ela pretendia. Quando soube que você estava na licitação, eu pedi que ele verificasse o histórico da empresa. Procedimento padrão de due diligence. Ele foi além do procedimento. Rafael falou devagar, como se estivesse colocando peso igual em cada palavra. Eu não pedi isso, e quando descobri o que ele tinha feito, já sabia o que, exatamente, que a Isabela tem 2 anos e meio, ele ficou olhando para ela. E que eu estive fora por 2 anos. O silêncio agora era diferente. Tinha textura, tinha peso, tinha a qualidade específica de uma coisa que foi guardada tempo demais num espaço pequeno. Você fez as contas, Lara disse. Fiz. E o que você concluiu? Que precisava de você me dizer. A voz estava firme, mas havia alguma coisa logo abaixo dela, do tipo que só aparece quando uma pessoa está segurando mais do que o rosto mostra. Não de Paulo, não de due diligence. De você, Lara ficou olhando para a mão dela em cima da mesa. A aliança que ela não usava mais. Tinha tirado quando Isabela tinha 6 meses e colocado numa caixinha no fundo da gaveta, não por raiva, mas porque deixar de usar pareceu a coisa honesta a fazer com um casamento que nunca tinha existido. Ela tem 2 anos e meio. Lara disse, eu sei. Você foi embora há 5 anos. Eu sei isso também. Então você já fez a conta, Lara. A voz dele agora era diferente. Menos firme, mais humana, o tipo de voz que alguém usa quando parou de gerenciar o que está sentindo. Você podia ter me ligado. A resposta veio rápida demais para ser ensaiada. Você tinha ido embora, para Lisboa. Não para Marte. Eu tinha telefone. Você tinha ido embora, ela repetiu mais devagar. Porque quando eu perguntei o que eu ia fazer em Lisboa, você não respondeu. E quando você perguntou se eu ia com você, eu não respondi. E nós dois ficamos com as nossas perguntas sem resposta e ninguém fez mais nada. Pausa. E então você descobriu que estava grávida. 3 meses depois de você ter ido embora, ela olhou para ele. E eu pensei em ligar. Fiquei 2 semanas pensando. E depois pensei, você foi embora porque não havia resposta para onde a gente ia. Uma gravidez não é uma resposta, é uma pressão. E eu não ia fazer isso. Rafael ficou olhando para ela por um tempo longo. Você decidiu por mim, decidi por mim. A voz dela não estava trêmula. Não era raiva, era precisão. Eu ia criar uma filha ou criar uma dívida emocional entre 3 pessoas que nenhuma havia escolhido. Escolhi a filha. Ela também é minha filha. 3 palavras. Baixas, sem acusação. Com o peso exato de 3 palavras que não precisam de volume para ocupar espaço. Lara não respondeu imediatamente. Ficou com as mãos em cima da mesa e o barulho baixo do café ao redor, e a consciência de que essa conversa tinha chegado no lugar onde ela precisava chegar, havia 2 anos e meio, talvez mais. É, ela disse. Eles ficaram no café por mais 1 hora. Não foi uma conversa fácil. Não era o tipo de assunto que se resolve com 1 hora de café, e nenhum dos dois fingiu que era. Mas havia uma diferença entre conversa fácil e conversa necessária, e essa era necessária há tempo suficiente que o atraso já tinha virado parte do problema. Rafael não perguntou por acesso imediato. Não prometeu coisas que não podia cumprir. Fez perguntas sobre Isabela.
As perguntas de quem está tentando entender uma pessoa, não de quem está montando uma estratégia. E Lara respondeu com a honestidade de quem percebeu que guardar informação aqui não protegia ninguém. Quando saiu do café, o ar da Bela Vista estava mais frio do que à tarde, o tipo de frescor de noite de São Paulo, que parece uma promessa pequena. Ela caminhou até o ponto. Pensou em Isabela construindo o prédio de blocos laranjas. Rafael, Rafael, Rafael. Às vezes os filhos sabem as coisas antes dos adultos. Na manhã seguinte, Paulo Assunção pediu uma reunião com ela. Não com Rafael, com ela. O e-mail chegou no endereço da Fontaine Arquitetura às 8 da manhã, formal, com o título de diretor no rodapé, solicitando uma conversa sobre questões administrativas relacionadas ao projeto. Lara leu, releu. Mandou para Camila com uma linha. Você viu? Camila respondeu em 30 segundos. Vi, você vai? Lara respondeu. Vou. E não vou sozinha. Ela ligou para Rafael. Paulo pediu reunião comigo. Só comigo. Silêncio de um segundo. Quando? Hoje à tarde. 2 horas, eu vou junto. Não. Ela disse isso com clareza. Você não vai. Mas preciso que você saiba que a reunião vai acontecer e preciso que você confie que eu sei o que estou fazendo. Uma pausa mais longa. Eu confio, ele disse. E havia alguma coisa nessa resposta, na ausência de qualificação, de certeza, que Lara registrou sem comentar. Paulo Assunção em pessoa era exatamente o que a voz prometia. Um homem de 60 e poucos anos, com a postura de quem passou décadas, sendo uma pessoa mais importante numa sala, e acredita que isso é uma característica permanente. Ele a recebeu numa sala pequena no 22º andar. Não a sala principal, não a sala de reunião com vista, a sala pequena de uso administrativo. O tipo de escolha que é uma mensagem antes de qualquer palavra ser dita. Lara sentou antes de ser convidada. Doutor Paulo. Ela colocou o caderno em cima da mesa. Você disse que eram questões administrativas do projeto. São. Ele abriu uma pasta. A expansão de escopo gerou uma série de implicações contratuais que o departamento jurídico está revisando. O jurídico pode falar diretamente comigo. Meu contato está no contrato. Preferi uma conversa direta. Ele fechou a pasta. Lara, posso chamar assim? Pode, você é muito boa no que faz. Ele disse isso com o tom de quem está prestes a usar um elogio como trampolim. Sua proposta foi a melhor da licitação, por uma margem significativa. Isso foi reconhecido pelo comitê inteiro, inclusive por mim. Obrigada. O que me preocupa, ele continuou, é que um projeto desta magnitude, com esse nível de exposição ao grupo, exige que todas as relações envolvidas sejam estritamente profissionais. Os olhos dele encontraram os dela. Toda e qualquer relação. Lara ficou quieta. Deixou o silêncio trabalhar. Você está me pedindo que eu evite contato não profissional com Rafael Veltri. Ela disse, estou te pedindo que você considere o impacto que uma complicação pessoal teria na credibilidade do projeto. E na sua, ele inclinou levemente a cabeça. Você construiu uma reputação que merece ser protegida, que merece ser protegida. A frase tinha a estrutura de cuidado e o miolo de ameaça, Dr. Paulo. Lara abriu o caderno. Não porque ia escrever algo, só porque o gesto dava a ela um segundo de pausa que parecia ativo. Vou ser direta, porque acho que você aprecia isso. Aprecio. Você conduziu a licitação. Aprovou minha proposta pelo mérito técnico, que era o critério correto. Ela olhou para ele. Depois descobriu que eu e Rafael tínhamos um histórico. E desde então você está tentando administrar uma situação que você acha que pode desestabilizar sua posição no grupo. Ele não se moveu. Não é sobre o projeto, ela continuou. O projeto está no cronograma, dentro do orçamento, com 0 ocorrências graves. Você sabe disso porque Marcos manda relatório semanal e você lê. Uma pausa. É sobre o fato de que se Rafael e eu resolvemos o que não resolvemos 5 anos atrás, você perde a última frente onde ainda tem influência sobre as decisões pessoais dele. Paulo ficou olhando para ela.
Você é muito direta, ele disse. Você disse que aprecia, aprecio. Ele fechou a pasta completamente, mas você está superestimando sua posição. Talvez Lara fechou o caderno. Ou talvez eu esteja estimando corretamente e isso seja o que está te incomodando. Pausa. Lara. A voz mudou, não suavizou, desceu uma oitava, foi para o lugar onde as coisas reais ficam. Eu conheço o Rafael desde que ele tinha 12 anos. Vi o pai dele construir esse grupo do zero. Quando o Roberto morreu, eu estava sentado do lado da cama dele, uma batida. Rafael é bom no que faz, mas tem pontos cegos. E quando tem ponto cego, alguém se machuca. Havia alguma coisa nessa fala que não era manipulação. Era genuíno, o que tornava mais complicado. Eu sei que você acredita nisso, Lara disse. E entendo de onde vem. Ela se levantou. Mas eu não sou um ponto cego. Sou a arquiteta que está reformando 8 andares do seu grupo dentro do prazo e do orçamento. O resto é uma conversa entre mim e Rafael, não entre mim e o senhor. Ela pegou o caderno. Se o jurídico tiver questões contratuais reais, manda para o meu e-mail. Respondo em 24 horas. Caminhou até a porta. Você tem uma filha, Paulo disse. Antes que ela abrisse, ela parou. Não se virou imediatamente. Tenho. Ela tem o rosto do Rafael. Aquela frase ficou no ar por um momento que não tinha tamanho definido. Lara se virou. Paulo estava olhando para ela com uma expressão que ela não tinha esperado. Não triunfo, não chantagem. Algo mais próximo de cansaço. O cansaço de um homem que carregou uma informação por meses e não sabia o que fazer com ela. Eu sabia desde o relatório de due diligence, ele disse. Foto da menina no seu perfil público. Uma pausa. Não contei para o Rafael, eu sei. Ele fez as próprias contas. Eu sei que você sabe. Ele ficou quieto por um segundo. Fiz a due diligence além do procedimento porque estava com medo. Não do projeto. De ele se machucar de novo. Lara ficou parada na porta. Da primeira vez que vocês terminaram, Paulo disse. Ele voltou de Lisboa diferente. Não pior, não melhor. Diferente. E levou tempo até que ele ficasse como está agora. Uma pausa longa. Eu não quero ser responsável por uma segunda vez. Havia alguma coisa ali que Lara não tinha esperado encontrar. Um homem que amava Rafael de um jeito que os homens dessa geração raramente nomeiam, e que havia transformado esse amor em controle porque não sabia fazer diferente. Não tornava o que ele tinha feito correto. Mas tornava humano, Dr. Paulo. A voz dela saiu diferente, sem confronto, sem condescendência. Eu não machuquei Rafael na primeira vez. A gente não soube resolver uma pergunta sem resposta. São coisas diferentes. Ele ficou olhando para ela. E essa vez, ele disse, essa vez eu tenho mais vocabulário. Ela abriu a porta. Isso vai ter que ser suficiente. Rafael estava esperando no corredor. Lara parou. Eu disse que não precisava vir. Você disse que confiava, que sabia o que estava fazendo. Ele corrigiu. Não disse que ia ficar no escritório esperando. Ele olhou para a porta fechada atrás dela. Como foi? Produtivo. Ela começou a andar em direção ao elevador. Ele estava com medo de você se machucar. Administrou o medo do jeito errado, mas o ponto de partida não era malícia. Rafael acompanhou o passo dela. Você está defendendo Paulo. Estou descrevendo Paulo. Ela apertou o botão do elevador. É diferente. Eles ficaram lado a lado esperando a porta abrir. Ele te disse alguma coisa que eu preciso saber? Rafael perguntou. Disse que Isabela tem o rosto de você. O elevador abriu. Eles entraram. A porta fechou. Rafael ficou olhando para frente por um momento. Depois disse, com a voz muito quieta. Tem? Tem os olhos. Lara olhou para o reflexo dos dois na porta de alumínio escovado. O nariz é meu. O queixo, por incrível que pareça, é da minha avó. Ele ficou quieto. Posso conhecê-la? Disse ele, formalmente. Do jeito certo. Lara ficou olhando para o reflexo. Ela vai querer saber por que o bloco laranja tem seu nome, ela disse. Ele virou o rosto para ela, com uma expressão que ela não soube nomear, ou soube, mas escolheu não nomear ainda.
O bloco laranja tem meu nome? É uma história longa. O elevador parou no térreo. Você tem tempo no sábado? A porta abriu. Rafael ficou parado por um segundo antes de responder. O tipo de segundo que não é hesitação é uma pessoa entendendo o tamanho do que está sendo oferecido. Tem o sábado inteiro, ele disse. A obra terminou em 11 meses e 3 dias, 4 semanas antes do prazo, dentro do orçamento, sem multa, sem ocorrência grave registrada na entrega. Havia uma placa pequena no saguão do 21º andar com o nome da empresa responsável pelo projeto. Lara não tinha pedido. Era praxe do grupo, Marcos tinha explicado, uma política do Rafael de nomear os parceiros do projeto nos espaços que eles criaram. Projeto de interiores, Fontaine Arquitetura. Caquila tirou foto. Mandou para o grupo da empresa, que era ela e Lara. Lara olhou a foto no celular por um momento. Depois guardou o celular e foi para o elevador porque tinha uma reunião de entrega no 23º andar. O 25º andar, o que ela tinha deixado com o núcleo central vazio, porque o briefing não especificava uso. Estava com luz entrando por todas as janelas quando ela subiu. Depois de todos terem ido embora, Rafael estava lá. De pé no centro do espaço vazio, olhando para a janela. Você ainda não decidiu o que quer aqui, ela disse. Decidi. Ele se virou. Só não tinha contado. O que vai ser? Uma sala de projetos. Ele olhou para a volta, para uso da presidência. Com mesa grande, iluminação adequada para trabalho com plantas e maquetes e tomada disponível, Lara ficou parada. Mesa, cadeira e tomada, ela disse. Você falou que era o mínimo necessário. O canto da boca dele se moveu levemente. Eu lembro do que você pede. O sol da tarde entrava pelas janelas sem acabamento e deixava uma faixa de luz no piso. O mesmo piso de concreto que ela tinha especificado. O mesmo que ela tinha pisado pela primeira vez naquele andar meses atrás. Vai precisar de uma arquiteta, ela disse. Eu sei. Ele deu um passo na direção dela. Tem alguém que você indicaria? Lara inclinou a cabeça levemente. Depende do escopo. O escopo é pequeno. Outro passo. Mas o projeto pode demorar. Quanto tempo? Ele ficou parado a 2 metros dela, com a luz da tarde no rosto e São Paulo inteira lá embaixo, barulhenta e indiferente e completamente alheia. O tempo que precisar, ele disse. Lara ficou olhando para ele por um momento. Depois tirou o caderno da bolsa. Me diz o que você precisa que o espaço faça por você, ela disse. Começa do início, e ele começou, naquele sábado. Isabela abriu a porta antes que o interfone terminasse de tocar, porque tinha 2 anos e meio e sabia que a campainha era um evento que precisava de participação imediata, e ficou parada olhando para Rafael com a seriedade de quem está fazendo uma avaliação que tem consequências. Rafael ficou parado do outro lado da porta igualmente imóvel. Lara, atrás de Isabela, não disse nada. Só esperou. Isabela apontou para ele. Você é o bloco laranja, ela disse. Rafael olhou para Lara. Lara encolheu um ombro com a expressão de quem disse que era uma história longa. Sou, Rafael disse, voltando para Isabela. Posso entrar? Isabela considerou por um segundo. Pode, ela disse. Mas você vai ter que construir também. Ela pegou a mão dele e o puxou para dentro, com a autoridade de 2 anos e meio, que não pede opinião sobre as coisas que tem certeza. Rafael entrou. Lara fechou a porta. Lá fora, São Paulo continuava sendo São Paulo, grande, barulhenta, cheia de histórias, acontecendo em todos os andares de todos os prédios ao mesmo tempo, sem nenhuma consciência de que alguma delas, num apartamento de 2 quartos na Vila Madalena. Tinha acabado de encontrar o jeito de recomeçar com tal. Foi o momento que ficou com você? Quando Lara ouviu a conversa no canteiro e juntou os pontos, quando ela entrou na sala de Paulo e não recuou, ou quando Isabela abriu a porta e disse você é o bloco laranja. Me conta nos comentários e me fala de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história chegou até você,
Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Não porque você gostou, porque tem gente que precisa lembrar que recomeço não é fraqueza, é coragem que demorou o tempo certo para aparecer. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você chegou agora, aperta inscrever, porque essa não foi a última.